Olá pessoas, tudo bom? Hoje, nessa aula, estamos aqui com essa telinha bonita, que é o IntelliJ, com o nosso código, esse grande Java aqui, nosso amigo também, para aprendizado. Para conversarmos um pouquinho sobre os pilares da programação orientada a objetos, aqui implementada no código, né? A gente vai poder ver uns exemplos, como é que ele é feito na prática, e vamos lá. O primeiro pilar é o de abstração, que a gente acabou fazendo isso na última aula, né? A gente conversou um pouquinho sobre a abstração, sobre o celular e como é que ele poderia ser importado para o nosso sistema, né? Então, o pensamento sobre o que é que vai acontecer com esse novo objeto, a gente pode vir aqui e criar uma classe com o nome que determina esse celular, né? Diz o que é que vai ser, o que ele vai ser, e a gente pode verificar as propriedades dele. Dizer que ele vai ter um tamanho, dizer que ele vai ter um tamanho, um ele vai ter uma cor, ele vai ter uma marca e ele vai ter uma senha, por exemplo. Dito isso, a gente também precisa do construtor, né? Para inicializar esse objeto, dizer que ele vai existir com a gente. Dessa forma, a gente então possui uma classe celular, a gente fez o uso da abstração para transformar um objeto da vida real em uma classe que contém atributos e métodos, né? No caso não tem método ainda, vamos botar um aqui só para dizer que tem. Vamos dizer que ele é um liga e ele vai ser um. Ele só vai imprimir ligado. Agora sim, nós temos a classe celular, que se tornou um objeto que contém atributos e métodos. E é basicamente assim que a gente pratica a abstração, né? Traz alguma coisa do mundo real para cá. E só lembrando que um objeto não precisa ser de fato um objeto físico. A gente pode ter ideias como classe, como objeto, né? Por exemplo, uma aula. Uma aula ela pode ser um objeto. Ela tem um discente, ela tem um docente, ela pode ter uma lista de discentes, na verdade. Ela tem um conteúdo, ela tem uma base, enfim, tem milhares de coisas. Mas aí um ato também pode ser um objeto, enfim. Você fazer esse trabalho de gerar os atributos e os métodos é que vai transformar isso num objeto, ou seja, utilizar-se da abstração. O segundo ponto que temos é encapsulamento. E o que é que ele diz? Ele diz basicamente que as coisas devem ficar capsuladas, né? Como se fosse uma cápsula, assim, guardando as informações que não é para os outros acessarem. Normalmente no Java é tudo privado. A gente basicamente cria os gatos de setas, então a gente pode vir aqui e botar aqui, tudo vai ser private. A gente tem os modificadores de acesso, né? Que podem ser private, public ou protected. Mas vamos deixar aqui privado porque nós não queremos que os outros tenham acesso a essas informações, né? Ah, como assim o acesso? Deixa eu deixar público essa aqui só para a gente comparar. Mas se a gente vier na nossa classe main e dizer que nós queremos um celular, passar mais informações, né? 6. Vou passar uma string vazia aqui para cada um, só para a gente precisar se preocupar com isso agora. Mas aí nós podemos associar esse celular, e se a gente tem um celular ponto, a gente tem acesso a tudo. Né? E a gente não quer que seja assim, a gente quer que tudo seja privado. A gente só quem consiga acessar seja quem eu quero e faça só o que eu quero. A gente vem aqui, torna privado, e quando eu fizer de novo esse celular ponto, eu só vou ter acesso às informações que são públicas, tipo esse liga, né? Que não tem um modificador de acesso aqui. Minto, tem um modificador de acesso, que é público. Então, é assim que funciona. Ah, então como é que a gente faz o acesso, a troca de informações deles, né? A gente tem os getters, que vem da palavra get, que significa recuperar. Aí ele vai ser para recuperar as informações. E tem os setters, que vem da palavra set, que é de definir. Então, se a gente faz um get tamanho, a gente recupera a informação de tamanho desse celular. Se a gente faz um get marca, a gente recupera a informação da marca desse celular. Então vamos gerar aqui, né, alt insert para poder gerar código automaticamente com o IntelliJ. A gente construtor, a gente vem aqui e diz que a gente quer os getters, de quais a gente quer tamanho, cor e marca.
Senha, eu quero que continue sendo um atributo privado, porque eu não quero que uma pessoa chegue e consiga acessar minha senha, por exemplo. Mas essas informações aqui eu posso. Né? E ele segue esse padrão de get, tem um get, mesmo a palavra, usar essa palavra é um padrão. O nome da propriedade que você está recuperando, no caso aqui um tamanho, e ele tem um tipo do retorno sendo o mesmo tipo da propriedade, então tem aqui o double, né? E a única coisa que ele faz é return tamanho, ou return nome da propriedade. Mas também pode acontecer de eu querer modificar isso de alguma forma, né? Vamos supor que o get tamanho, na verdade, tenho dois tipos de get tamanho. Eu tenho um get tamanho de 1 centímetros, por exemplo. E aí eu faço um return tamanho vezes, não sei qual é a proporção de polegada para centímetro, mas vamos dizer que é vezes 2. E a gente consegue ter esse tratamento de informação, né, antes de retornar. Daí, esses são os getters, mais ou menos assim que funciona, e a gente também pode ter os setters, que eles já funcionam de uma outra forma. Eles, basicamente, são métodos void que mudam o valor da propriedade. A gente não vai mudar o tamanho, a cor, porque depois que o celular está feito, não tem mais o que fazer, né? Já está lá. Mas vamos dizer que dá para mudar a marca. Vamos supor que a Xiaomi compra a Samsung. E aí a marca muda, né? Então a gente diz que são 7 marcas. Aí passa uma marca como parâmetro para esse método e atualiza o valor, né? É. Como a gente pode ver assim, a gente não alterou em nenhum canto. Não tem um get nem um set para mudar a senha. Então, depois de passar aqui no construtor, só- vai continuar a mesma coisa para sempre, também não vai ser acessado. Então, a gente pode. Vamos criar aqui um método, um método boolean para desbloquear o celular, por exemplo. Desbloquear. E aí ele recebe uma string senha. Daí a gente compara se desse.senha. Aqui a gente tem acesso, né? Porque é justamente no local. Ponto equals, sim. Isso aqui, basicamente, a gente deu um uso assim, só para não ficar totalmente inusável, né? Mas é basicamente isso aqui. É, essa linha aqui, o que é que tá fazendo? Ele pega a senha desse objeto e ele usa o equals, que é para comparar com essa senha aqui. É basicamente a mesma senha, se for, retorna true, se não, retorna false. Basicamente. Pronto. Esse é o segundo pilar, né? E a herança e o poliformismo eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu acho que esse já está um pouquinho grandinho. E vamos separar. Mas por enquanto é isso aqui. Então agora aqui na min eu consigo fazer celular ponto desbloquear, get cor, get marca, liga, get tamanho. Eu tenho acesso àqueles métodos, pois eles são públicos e eu consigo validar algumas informações. Vamos tentar desbloquear o celular. Vamos dar o retorno disso aqui para o console. A gente vai dizer que a senha vai ser 1, 2, 3 e vamos passar 1, 2, 3 aqui, a ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se realmente está funcionando, se deu ruim, mas a gente consegue fazer esse acesso, né? Então retorna true, ou seja, a senha está certa, né? Então vamos trocar para valida senha, na verdade, valida senha. E, por exemplo, eu posso dizer que public void desbloquear, que aí sim eu recebo uma senha. E aí, quando eu faço isso, eu chamo o método privado, valida senha. E aí, aqui eu chamo if valida senha, passando a minha senha. Eu dou um salt, eu printo, né? Celular, desbloqueado. Tá certo. Ou se não, no caso da senha está errada, tem inválido. Aqui está dando erro porque eu estou tentando chamar esse método lá, né? Ele está errado, mas no final eu desbloquear. Vejam que aqui eu não tenho mais também o acesso ao. Ele não tem retorno, né? Então a gente não pode mais fazer isso aqui. Mas no celular ponto não tem mais valida senha. Vamos dizer que
esse vale da senha não é para os outros saberem se a senha está certa ou não diretamente, entendeu? É só para desbloquear. Aí, enfim, é um exemplo de implementação, né? Um método que vai ser privado e como está certo, é só lá desbloqueado com sucesso. Se tiver a senha errada, aí acaba dando uma senha inválida, né? Por exemplo. Mas é isso que a gente tem por agora. Ficamos para o próximo vídeo com herança e poliformismo. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por ter prestado atenção, por estar aqui comigo. Qualquer dúvida, qualquer discussão que queira até, pode deixar nos comentários ou entrar em contato pelas formas de contato que estão aí na descrição. Muito obrigado. Até a próxima.